bem, gente. Nós terminamos aquela nossa série sobre temor do Senhor. E tenho uma outra série que eu quero compartilhar com vocês depois, que fala sobre os inimigos do crente. A gente já tem mencionado sobre as tentações, sobre a questão do diabo, e tudo mais. Nos sermões, às vezes, a gente menciona isso. E eu acho que vai ser uma série muito proveitosa. Mas antes da gente estudar essa temática dos inimigos do crente, o mundo, a carne e o diabo, eu queria compartilhar com vocês uma série que eu acho que ela nos ajuda a ler o mundo ao nosso redor. Claro, uma série de temática, os inimigos do crente, também nos ajudariam a ler o mundo ao nosso redor. Mas, quando eu me refiro ao assunto da inteligência artificial e do cristão, obrigado. Quando eu me refiro a isso, quando a gente trata desse assunto, eu acredito que a gente possa ter aqueles elementos, ter contato com aquelas verdades que nos ajudam a interpretar detalhes da nossa cultura, questões da nossa época que diretamente a Bíblia não fala. A Bíblia não fala de inteligência artificial, não tem lá no Salmo 42:2, e eis que a inteligência artificial tal. Mas a gente tem princípios que a gente usa para orientar a nossa interação com a inteligência artificial, bem como com outros tipos de tecnologia. Muito antes da inteligência artificial, muitos outros tipos de tecnologia. Então é uma série que eu quero mostrar para vocês esses princípios. O paralelo, tipo de série que eu estou pensando, quando a gente estuda, por exemplo, o que Hollywood destruiu, quando a gente estuda essa temática, quando a gente olha para a cultura, para o mundo ao nosso redor, a gente aprende, a gente desenvolve uma sensibilidade, a gente desenvolve uma leitura adequada daquilo que está ao nosso redor. E a gente consegue aplicar a Bíblia aqui. Isso vai nos amadurecendo. Isso vai nos dando não só os princípios bíblicos, mas vai nos ajudando a desenvolver um modo de como ler as coisas ao nosso redor. Peraí, isso está chegando até mim. Como que eu interpreto isso? O que está por trás disso? Então essa é a temática e a abordagem que eu quero trabalhar com vocês. Né? Como a gente pode aplicar a nossa visão de mundo cristã, bíblica, a esse assunto aqui, certo? E vocês sabem que inteligência artificial é uma coisa que não é novidade na cultura pop, né? No mundo, não é uma novidade. Desde visões mais utópicas até coisas um pouco mais palpáveis, o cinema, por exemplo, sempre tratou disso. Então aqueles mais dinossauros assim, já devem ter assistido Blade Runner, com Harrison Ford, né, com os androides, aquela coisa toda. Quem já viu aqui Blade Runner? O primeiro, não o mais atual. Quem já viu o primeiro? Poucos, só o pessoal mais cult, né, que vai ver o Blade Runner. Mas, para os mais moderninhos, tem, claro, o Avengers, a Era de Ultron, que nada é mais... O Ultron nada mais é do que uma inteligência artificial do mal ali, né? No mesmo filme surge também o Visão, é no Visão que surge, né? O Era de Ultron que surge o Visão, que é uma inteligência artificial misturada com a Joia do Infinito, enfim. Mas tem outros filmes e outras abordagens disso. Se você lembrar daqueles filmes mais clássicos, assim, dessa abordagem tecnológica, você tem o Exterminador do Futuro, que tem todo o embate da Sarah Connor com a Skynet, aquela coisa toda. Muito legal. Quem já viu Exterminador do Futuro? Algum filme Exterminador do Futuro aqui? Alguns já... A maioria já tem contado isso. Se você lembrar de Matrix, a trilogia... Esse quarto filme do Matrix a gente pode esquecer, finge que não existe. Pega só a trilogia. A trilogia do Matrix também lida com a revolta das máquinas, que elas dão consciência, elas se libertam dos homens e tal, enfim. Tem o Robô, do Will Smith, também já um pouquinho mais antigo. Tem alguns filmes que tratam isso de uma abordagem mais reflexiva, mais dramática, como O Homem Bicentenário, com o Robin Williams. Quem já viu O Homem Bicentenário? Muito bom. Quem não viu O Homem Bicentenário tem que ver, é muito bom, muito legal. Teve um filme antigo também, esse eu vi só pedaços, não lembro da história, mas o filme chama Inteligência Artificial. Mas esse dá medo.
Mas isso dá medo? Tem uma... Pra criança, é pra criança, mas dá. Mas ele é um filme bem visual, assim, uma coisa... Mas é mais antiga. E tem algumas histórias mais modernas aí, acho que é uma série, Cassandra, né? Acho que é o Netflix, é uma série, não assisti, não sei do que se trata, mas sei que tem a ver com algum tipo de inteligência, assim. Teve esse filme aqui também que ficou famoso, acho que chegou a ganhar algum tipo de prêmio com o Her. Ele se apaixona, né, pela assistente virtual vivo, enfim. Então, você tem várias abordagens aí. E você tem ir para uma visão ou apocalíptica da inteligência artificial. A inteligência artificial vai se revoltar e vai dominar sobre todos nós, e nós vamos ser escravos da tecnologia e tal. Ou às vezes tem um viés um pouco mais reflexivo de quais são os impactos disso e tudo mais. Né? Mas é uma coisa que está no nosso imaginário, uma coisa que está na nossa cultura. A gente já lidou com isso e tem lidado com isso agora para valer. Não mais como uma coisa distante e utópica, mas muita coisa já tem acontecido numa velocidade impressionante. Então, recentemente, vocês devem ter feito as fotos de vocês, né, no estilo Ghibli. Ghibli, vamos tudo? Ghibli, você gosta de peças japonesas, Ghibli, estúdio Ghibli. Você deve ter feito aí a fotinho de vocês com o ChatGPT. E realmente é impressionante. Eu trabalho com imagem, trabalho com parte visual, parte gráfica. O que não só o ChatGPT, mas Midjourney, todas essas plataformas de inteligência artificial de imagem, o que eles têm feito é uma coisa revolucionária para quem trabalha na área. Agora você consegue fazer filmes, vídeos, só com prompts, é uma coisa realmente impressionante, né? E é uma coisa que agora está popularizada. Não sei vocês aí, quantos tem, mas eu, por exemplo, falo com o ChatGPT todo dia. Um bom dia, Chat. Eu ouso dizer que o ChatGPT conhece sobre mim algumas coisas até mais que a Isabel. Tá, mas... Porque eu falo muito pro ChatGPT. É claro, eu não tô mandando bom dia pro ChatGPT, né? Mas eu pergunto muita coisa pro ChatGPT, né? Muita coisa. Quem aqui interage com o ChatGPT? Vamos ver, quem interage diariamente com o ChatGPT? Quem interage uma vez por semana, porra? Quem interage uma vez por mês, assim? Já vai diminuir. Eu pergunto muita coisa no ChatGPT, muita coisa. Às vezes para ele revisar coisa, para ele me ajudar a organizar algumas coisas, a traduzir algumas coisas para ser mais rápido, enfim. Então é uma coisa que tem se popularizado. E, de fato, a coisa tem acelerado. Não sei se vocês viram, a BBC divulgou essa semana que criaram, né, desenvolveram aí uma inteligência artificial que vai ministrar um curso como se fosse a Agatha Christie, né? Quem não conhece a Agatha Christie, ela é autora de vários romances, algumas policiais, assim, né? De Rainha do Crime. Então, os nomes dos livros, alguns, Assassinato do Expresso Não Sobrou Nenhum, Assassinato do Expresso do Oriente, Morte do Guido, enfim, tem vários aí. Então ela é tipo uma concorrente do Sherlock Holmes, né? Tipo uma concorrente do Conan Doyle. Mas bem mais livros que o Conan Doyle, né? Mas fizeram, você vê o vídeo lá, realmente é impressionante. Eles alimentaram ali toda a base de dados com as informações da Agatha Christie, falaram com familiares e tudo mais dela, contrataram uma atriz, colocaram a cara, mais ou menos, da Agatha Christie em computação gráfica em cima, e ela vai ministrar um curso sobre como escrever enredos e tudo mais. Nossa, é uma coisa meio estranha. Já existe a ideia, já bastante acessível, do que eles chamam do Digital Twin, o gêmeo digital. Tudo que uma pessoa produz, você coloca na máquina e você pode dialogar com a máquina como se você estivesse dialogando com a própria pessoa. Sabe aquilo que o Pablo Marçal falou de congelar o cérebro dele e tal? Então, não esquece o Pablo Marçal. Vamos falar de alguém que merece ter o cérebro imortalizado assim, né? Você poderia bater um papo. Então, sei lá, imagina, você pega todos os escritos de Agostinho e põe lá no computador e você bate um papo. E aí, Agostinho, o que você acha desse assunto? E ele vai mandar aquele poema, tal, aquela coisa toda assim, né? Sei lá, pense em alguém que você gostaria de imortalizar lá e você vai conseguir fazer essa interação de modo muito natural. Isso que é assustador. Não só isso. Em termos de saúde, que a inteligência artificial tem feito é assustador. O Leandro Boer, que vocês conhecem aqui era da nossa igreja, mas ainda tem contato com a nossa igreja lá nos Estados Unidos, ele trabalha em uma multinacional da saúde, do ramo farmacêutico,
ele visita várias feiras de tecnologia relacionadas à saúde, e ele fala, em questão de 10 anos, várias especialidades médicas não vão mais existir porque elas não vão mais ser necessárias. Porque a inteligência artificial tem conseguido fazer coisas com muito mais precisão do que um ser humano consegue fazer. Então aqui só 2 notícias disso. Exame de sangue com IA realiza a detecção precoce de novos tipos de câncer. A tecnologia atingiu uma precisão de 84% para a detecção de marcadores tumorais em um estudo clínico feito com 10 mil pacientes. É muito preciso. A ferramenta de IA capaz de detectar tumores que passaram despercebidos por médicos. São detalhezinhos de imagem que o médico não consegue discernir. Mas comparando todo o banco de dados de uma inteligência artificial, eles conseguem pegar e quando você vê de fato, a máquina está certa. Então, onde a gente vai chegar com isso é realmente muito promissor. E já está acontecendo, não é algo top, já está, Bono. E alguns, à luz disso tudo, têm falado que a gente está vivendo hoje uma nova revolução. Assim como aconteceu a revolução industrial, assim como aconteceu a revolução informática, a gente está vivendo agora a revolução da inteligência artificial. Então, vários paradigmas da nossa sociedade vão mudar por causa disso. Várias coisas que estavam estáveis, do modo como a gente vivia, né, as coisas como a gente fazia, isso tudo vai ser remodelado, vai ser refeito. Então, num dos materiais que eu li para trazer para vocês, os autores falam o seguinte: muitos preveem que essas tecnologias serão tão transformadoras para a sociedade quanto a prensa tipográfica na era do iluminismo. De fato, a prensa de Gutenberg foi uma revolução, não só para a reforma protestante, mas para o mundo como um todo. Isso mudou paradigmas da época. Para aquilo que era só copiado à mão, agora você podia fazer em muita quantidade, com uma precisão muito maior. Um motor de combustão para a era industrial, então como o motor a vapor, depois todas as subsequentes revoluções industriais que aconteceram, e o computador na era da informação. Tudo isso daí é comparado ao que a gente está vivendo hoje. E tudo numa velocidade muito rápida. Se você parar para pensar, da prensa tipográfica para o motor a combustão, você tem algumas décadas aí. Não sei exatamente quanto tempo, mas você tem um tempo considerável. Só que do computador, dos computadores mais desenvolvidos que a gente teve recentemente para a inteligência artificial, como ela está agora, é um salto muito grande num espaço de tempo muito curto. Fora que o pessoal de TI vai poder confirmar, mas agora já existe questão de computador quântico, processador quântico, coisas assim que são saltos tecnológicos que no passado, na evolução dessa, demoraria séculos. Agora a gente está falando de anos, às vezes até meses. E não dá para projetar em quanto tempo a coisa vai evoluir mais. Então a gente tem visto isso acontecer, e a gente tem, como crentes, a gente tem que saber ler isso. Porque tem crente que fica desesperado, fica apavorado. O anticristo está chegando, é agora, é a marca da besta, a inteligência artificial, é o chip e tal. E se desespera. Tem crente que é meio não, a gente não pode usar de nada de inteligência artificial, porque isso daí é tudo contaminado pelo mundo, tem todo pressupostos ruins e tal. Então a gente tem que ter discernimento para ler o nosso tempo e aplicar princípios bíblicos para entender até onde está o perigo, até onde tem algo válido, tem algo bom ali. Mas toda essa evolução também traz alguns dilemas. E nesses dilemas que a gente tem que estar pronto para responder também. Por exemplo, vocês devem ter visto algumas gravadoras e artistas processando as empresas de inteligência artificial por uma suposta quebra de direitos autorais, uma invasão de direitos autorais, né? Então, gravadoras processam 2 empresas de IA nos Estados Unidos por direitos autorais. Então, a Sony, a Universal e a Warner. New York Times processa a dona do ChatGPT por violação de direitos autorais. E tantas outras coisas de imagem, de som, de música, que esbarram em questões éticas. Até onde dá para você ir com essa questão de direitos autorais na internet? Essa brincadeira do estúdio Ghibli aí, que aconteceu do ChatGPT, também gerou essa polêmica. Muita gente saiu falando, não, vocês não podem fazer isso porque o traço do estúdio é exclusivo deles, vocês estão ferindo direitos autorais. Enquanto outras pessoas falaram, não, nada a ver, o traço do estúdio não é o que o estúdio produz. A mesma coisa de eu tentar reproduzir o traço de Leonardo da Vinci, o traço de Michelangelo. Eu não estou copiando a obra dele, eu estou pegando o estilo dele.
Mas são questões que até então a gente não tinha parado para responder. E agora a gente vai. Mas isso daqui ainda não é tão grave enquanto outras questões que vão surgindo, da bioética ou mesmo em questão de carro autônomo. Isso daqui, essas duas matérias, especialmente essa primeira, é um pouco mais antiga. Mas agora que os carros autônomos já são realidade, isso esbarra em questões éticas para nós. Então, o carro terá de escolher quem salvar e quem ferir. O carro robô evitará a maioria dos acidentes, mas não todos. Num acidente inevitável, o que você faria? A tomada de decisão entre atropelar uma criança ou atropelar uma outra pessoa, nós, motoristas, tínhamos que tomar essa decisão tentando fazer ali a ponderação de qual é o mal menor, o mal maior. Mas agora a gente está terceirizando isso para a máquina. Quais são as variáveis que vão ser colocadas aí? Será que a máquina faz isso? Será que a máquina consegue fazer isso? Será que ela faz isso como o ser humano faria? Quais são os princípios, os valores que ela vai usar, as variáveis que ela vai colocar nessa equação? Em situações extremas, carro autônomo decidirá quem atropelar. Como decidir? Olha que me pergunta. Você tem que decidir quem você vai atropelar. Bom, imagina a reunião de gente. A gente vai decidir quem a gente vai atropelar. E aí? Aí eu boto que tem que ser a criança. Não, eu acho que tem que ser o velhinho. Quais critérios? E você começa a esbarrar em questões éticas. Isso que a gente não está entrando em questões de bioética e tudo mais, que já vai para uma complexidade muito maior. Então tudo isso nos preocupa como crentes. Como a gente vai responder a isso? Mas como crentes, a gente vê umas coisas absurdas acontecer. A ChatGPT vira pastor e lidera culto para centenas de pessoas. Isso na Alemanha. O ChatGPT gerou boa parte do culto experimental na igreja de São Paulo, na Alemanha. Mais de 300 pessoas compareceram ao evento. E eu arrisco dizer que o ChatGPT pregou melhor, talvez, do que muitas pessoas que tentem pregar por aí. Aqui no caso final deve ter sido uma coisa mais liberal, alguma coisa assim, não sei. Mas seja como for, a gente começa a questionar os limites. Não, peraí, aí você já está indo longe demais. Uma coisa é a Agatha Christie voltar dos mortos lá e ensinar um curso. Agora, um pastor ensinar sobre Bíblia e tudo mais de modo virtual, aí acho que já foi um pouco demais. Mas as pessoas estão indo atrás do ChatGPT para buscar conselho para a vida. Elas estão usando o ChatGPT de terapeuta. Como elas devem reagir às situações do cotidiano, qual conselho o ChatGPT dá para elas, tudo mais. Eu fiz um teste recentemente. Eu falei assim, ChatGPT, já que você me conhece tanto, tão bem, mostre para mim 5 pontos cegos que você acha que eu tenho que melhorar. E ele mostrou 5 pontos lá, e eu mostrei pro pessoal, mostrei pra Isabela, mostrei pra Isabela. Não, pra ver que se ele mostrasse pra mim, eu falaria a mesma coisa, mas o ChatGPT. Eu mostrei pra Isabela, que achei que a Larissa estava vendo também, o Lucas estava também, né? A Esther e o Maurício, e conforme eu li, eles falavam, nossa, isso é muito você. Nossa, isso é muito você. E eu ficava assim, tipo, mas é uma máquina que me leu a partir de perguntas bobas que eu faço lá, do tipo, sei lá, em que ano fulano morreu, esse exame alterado mostra o quê? Porque eu pergunto muita coisa da minha saúde pro ChatGPT, né? Ele é quase meu médico particular. E ele me conhece, ele fala, olha, você faz isso nos seus estudos bíblicos, você procura isso, eu quase falei, credo. É isso. Eu tava escutando, tem esse microfone escondido em algum lugar. E tem gente que usa disso para tomar decisões para a própria vida, como se fosse realmente alguém tomando conselho, dando conselho ali e tudo mais. Então isso esbarra em várias questões que nos preocupam. E a gente, como crente, tem que saber responder a tudo isso. Quais princípios a gente usa para responder tudo isso? Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu quero compartilhar com vocês dois princípios para usufruir das contribuições dos ímpios para a civilização. Que veja bem, o ChatGPT e outras tecnologias de inteligência artificial, bem como outras tecnologias de modo geral, elas não são feitas só por crentes. E a gente pode adotar uma postura muitas vezes de extremos. Ou a gente abraça tudo de forma indistinta, de forma não criteriosa, ou a gente rejeita tudo, falando que tudo aquilo é do diabo, não pode, tudo aquilo é do mundo. Mas parece que esse não é o caminho. E isso vale, de novo, não só para o ChatGPT, mas para várias coisas. Então, se vocês olharem aí o texto de Gênesis 4, eu quero mostrar para vocês 2 princípios para usufruir das contribuições dos ímpios. A partir desse texto, eu quero compartilhar esses 2 princípios com vocês. São princípios que a gente vai usar
para não só para o ChatGPT, como eu falei, mas para outras interações que a gente faz, coisa que os ímpios produzem. Os ímpios produzem carros, os ímpios produzem computador, os ímpios produzem não só a inteligência artificial. Então, a título de introdução, quero refletir desses dois princípios para vocês, e aí eu quero mostrar como a gente vai seguir na nossa série aqui na sequência, tá bom? Então, olha aí que diz Gênesis 4. Vou ler desde o versículo 17, mas a gente vai concentrar nos versículos 20 e 22, tá bom? Mas eu vou ler do 17 até o 26. Olha aí o que diz o texto. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Essa é a primeira cidade mencionada na história. E é curioso observar que a primeira cidade da história foi uma cidade fundada por um ímpio. Você sabe que Caim matou Abel, Caim é homem mau. E a primeira cidade da história foi fundada por um homem mau. Foi fundada por um ímpio. Então isso não diz que todas as cidades são más. Mas isso nos ensina que a gente tem que ficar esperto. Porque onde os ímpios se aglomeram, vai haver impiedade. E a primeira cidade é um exemplo disso. E a descendência de Caim, que é apresentada aqui agora, vai ilustrar isso para nós. Olha só. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Quando vocês forem casar e ter filhos, várias sugestões de nomes aí para vocês colocarem. Né? Ao invés de Enzo e Valentina, coloca lá um Metusael, que vai dar bom. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Você vê aqui a impiedade do Lameque vindo à tona, porque é a primeira menção de bigamia na Bíblia. E Lameque não é um homem bom, como a gente vai ver aqui. Deus tinha criado Adão e Eva, mas aqui você tem a primeira menção de bigamia, não mais a monogamia. A primeira menção acontece na família de Caim. Agora o 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele desenvolveu a pecuária. O Jabal foi quem desenvolveu métodos de trabalho. Ele desenvolveu uma vida seminômade, habitando ali em tendas, talvez próximo da cidade em que Caim tinha fundado ali, daquelas pessoas. E ele desenvolveu técnicas de trabalho, envolvendo os animais. O começo aí da pecuária. 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Você tem aqui o começo da arte. Você tem aqui o começo das expressões artísticas, da música. Tudo aquilo que a gente tem de complexo hoje da música, os instrumentos todos, toda aquela variedade sinfônica, começa aqui. A gente tem o registro histórico de onde isso começou. O responsável por isso foi Jabal. As primeiras expressões de arte, no sentido mais formal, vieram dele, quando ele formaliza, quando ele cria esses instrumentos. 21. 22 agora. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui você tem um início da metalurgia. Você tem aqui a produção de ferramentas para cultivar a terra, espadas para defesa, enfim. Mas você tem aqui o início da metalurgia, uma evolução importante, um passo importante para a civilização. Então você tem aqui nesses 3 versículos, você tem a contribuição desses homens para a civilização. Mas eles são homens descendentes de Caim, homens maus. Como a gente vai ver aqui, o Lameque é um homem mau. E quais são essas contribuições? Você tem a pecuária, métodos de trabalho, você tem a arte, você tem a metalurgia. E são coisas boas. São coisas que nós usamos. Mas ainda continuam sendo coisas que os ímpios fazem. Até hoje é assim. Olha como continua aí o texto. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ele está se gabando da maldade que ele cometeu. E ele diz, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele está mostrando que se Caim teve uma resposta, teve algo relacionado a ele, com ele, Lameque, seria muito pior. Ele está mostrando que ele é pior do que Caim. 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela,
Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. É interessante observar o contraste aqui. Dessas duas pessoas, de Caim e de Sete, nascem aquelas linhagens que vão aparecer lá no capítulo 6, dos filhos dos homens e dos filhos de Deus. Que o pessoal pensa que é anjo e tudo mais. Não, filho de Deus não é anjo. Filho de Deus são os descendentes de Sete, aqueles que começaram a adorar a Deus. Veja que enquanto esses homens, os versículos 20, 21 e 22, desenvolveram coisas boas, a melhor coisa quem fez não foi um descendente de Caim, foi um descendente de Sete, que ele começou a invocar, ele começou a adorar, a buscar a Deus, a cultuar a Deus de modo formal, de modo detido. Enquanto os homens estavam produzindo essas coisas, que são coisas boas, mas continuavam em impiedade, os filhos de Sete começaram a ir para outra direção. Então isso mostra o contraste das duas linhagens aqui. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Mas olhando para esses versículos, quais são os dois princípios que eu quero compartilhar com vocês? Em primeiro lugar, o ser humano caído, aqui a gente está depois da queda, cadê Gênesis 3, gente? Está um capítulo depois. O ser humano caído continua dotado de capacidade criativa e pode produzir coisas boas e úteis. E o crente pode usufruir dessas contribuições. Nós não precisamos nos limitar a consumir apenas aquilo que os crentes produzem. Eu só uso marca de roupa que crente produz, eu só ouço música que crente produz, eu só vejo filme que crente produz, eu só compro o carro que crente produz, nem existe uma marca de carro que crente produz, eu só compro ar-condicionado da marca, qual é a marca aqui do salão da nossa igreja? Carrier, porque foi um presbiteriano que criou, não. O inventor do ar-condicionado é presbiteriano, para fun fact, né? Aí para conhecimento geral. E é engraçado porque geralmente os presbiterianos têm a piada de que eles são frios, né? Então o cara criar um ar-condicionado foi engraçado. Mas enfim, não vou comprar nada da LG, porque não vou comprar nada da Samsung, só vou comprar coisa de marca que é crente. Os grupos produzem coisas boas e úteis, e nós como crentes podemos usufruir dessas coisas. Eu lembrei de algumas coisas aí, né? Que os ímpios produziram o aluno da escola em termos de arte, trabalho e metalurgia, né? Ou tecnologia. Por exemplo, quem pintou esse quadro, vocês sabem? Caravaggio. Puxa aí no seu chat GPT se Caravaggio era crente. Pelo menos o meu chat GPT diz que não. Caravaggio não dá nem indício nenhum de ser crente. Mas as obras do Caravaggio são lindíssimas. Caravaggio até pinta temas religiosos, mas ele não era um homem religioso. Mas eu não posso ir no museu e ver as obras de Caravaggio porque ele não era crente? Ou Monet. Quem gosta aqui das obras de Monet? Vai ter agora no Master, gente. Não pode ir, porque Monet não era crente. Pode ir, é claro que pode. Pode. Mas Monet não era crente. Monet é impressionista? Impressionista. As obras do Monet, do Claude Monet, são bonitas, são lindas, são realmente impressionantes ali de você ver o modo como ele usa as técnicas dele e tal. Mas ele não era um crente. Mas ele teve a sua contribuição para a história da arte, não dá para negar isso. E isso é fruto do que nós chamamos de graça comum de Deus. A gente vai trabalhar esse conceito, o conceito da graça comum de Deus. A capacidade que Deus dá a crentes e não crentes de produzir coisas boas, coisas bonitas, coisas úteis. E esses homens são exemplos disso. Não só eles. Quem é esse daqui? Alan Turing. Ele era crente? Não. Mas qual foi a contribuição dele para a civilização? O computador e a base, alguns dizem, para a inteligência artificial que a gente está estudando aqui. Inteligência artificial é uma coisa boa, computador é uma coisa boa. Essas coisas podem e de fato contribuem para a expansão do evangelho, para um estudo melhor da escritura. A inteligência artificial, que tem os seus primórdios, a sua base nisso daí, ela tem contribuições para o nosso estudo bíblico? Tem. Mas ele não é nutrente, mas produziu esse tipo de coisa. Fruto da graça de Deus. Porque os ímpios podem produzir coisas boas, e nós como crentes podemos usufruir disso. Quem é esse camarada aí? Elon Musk, como diriam os políticos do nosso país, né? O Elon Musk. O Elon Musk é crente? Não, ele não é crente.
Ele fala, às vezes, de alguma simpatia pelo conservadorismo, alguma coisa assim sobre Deus, mas ele não é crente, ele não é um cristão, ele não tem Jesus como salvador. Mas o cara fez foguete da ré. Gente, isso é revolucionário, mudou o ditado, pelo menos, né? Foguete não dá ré, agora dá. Acabou com a expressão, né? Matou o negócio. Mas vocês conseguem perceber o quão impressionante é uma coisa dessa? O quão revolucionário é isso em termos civilizatórios? Você pensar como as coisas podem ser a partir de agora, por causa do desenvolvimento dele. Fora as outras coisas que ele produz, os androids lá, a própria Tesla, enfim, tudo que está associado a ele, a Starlink, tudo que está associado a ele, ele é o homem de ferro da vida real, né? Mas ele não é crente. Ele produz coisas boas. Assim como esses homens que a gente viu aqui não eram crentes, mas produziam coisas boas. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente. O ser humano caído continua dotado de capacidade criativa e pode produzir coisas boas e úteis. E o crente pode usufruir dessas contribuições. Nós não precisamos ser Amish, se isolar do mundo, abrir mão de tecnologia. Amish são aqueles grupos que se isolam nos Estados Unidos, que abrem mão de contato com tecnologia, vivem uma vida bem mais rudimentar, bem mais simples, não tem contato com muito da civilização, da tecnologia da civilização. Nós não precisamos adotar essa abordagem. Nós podemos interagir com isso. Agora veja, isso aqui que eu estou apresentando para vocês são princípios básicos. Você vai falar, pastor, isso eu já sei. Que bom que você já sabe, porque é o princípio básico. Mas eu quero que todo mundo esteja na mesma página, porque quando a gente avançar da nossa conversa sobre inteligência artificial, a gente tem que ter isso daqui muito claro na nossa mente. É o nosso ponto de partida, certo? E tem o segundo princípio. A produção do homem caído, ainda que ele produza coisas boas e úteis, a produção do homem caído é cercada de expressões de impiedade, motivo pelo qual o crente deve ser criterioso. Se você olha para esse texto aí que a gente leu, os versículos 20 a 22, e você olha para o que vem antes e para o que vem depois, você vê várias expressões de impiedade. Esses homens, eles não eram tementes a Deus. E essa descendência, essa linhagem, não era uma linhagem temente a Deus. Eles produziram coisas boas, mas eram pessoas cuja produção era cercada de expressões de impiedade, porque eles eram homens impuros. E é por isso que a gente tem que ser criterioso. A gente não abraça qualquer tecnologia, a gente não abraça qualquer método que é apresentado para nós, a gente não abraça qualquer item, qualquer objeto. Não, a gente tem uma avaliação crítica das coisas. Espera aí, o que isso tem por trás? O que isso me induz? Será que tem alguma coisa aqui essencialmente ruim? Será que tem algum pressuposto ruim por trás disso? O que eu posso tirar de bom e o que eu posso deixar de ruim disso daqui? O crente é alguém criterioso, não só nas pregações que o crente ouve, não só na música que ele ouve, não só nos livros que ele lê. O crente é criterioso com tudo. O crente é criterioso com o uso que ele faz da tecnologia, do celular. O crente é criterioso com o uso que ele faz do computador. O crente é criterioso com tudo que está ao nosso redor. Tudo, porque tudo pode ser de algum modo maculado pela impiedade. Olha que um outro texto sobre esse assunto diz. Nesse sentido, como os programas de IA têm desenvolvedores humanos e dependem de textos produzidos por autores humanos, a inteligência artificial está sujeita a ser contaminada pelos erros e preconceitos de seres humanos caídos, finitos e falíveis. Eu não sei até onde é verdade, mas eu já vi muitos vídeos falando, por exemplo, do enviesamento do ChatGPT. Eu não sei dizer até onde isso é verdade, eu não sei até onde esse enviesamento é proposital ou não, mas de fato, você vê algumas coisas estranhas, algumas respostas que ele dá de um jeito, outras coisas que ele fala de outro, mas isso não deve nos surpreender. Uma máquina produzida pelo homem tem algum enviesamento? O homem faz isso. O homem produz coisas que carregam o seu DNA naquilo, carregam o seu DNA maculado naquilo. E é por isso que a gente tem que dar um passo para trás e com cautela fazer uso daquilo. Se aproximar daquilo com cuidado, discernindo, olha, isso daqui é bom, isso daqui não é bom, isso daqui tem que ter cuidado, aquilo ali a gente tem que ficar esperto e assim por diante. Esses são os dois princípios que a gente tem que equilibrar. Tanto que um está em verde, ressaltando o aspecto positivo. O outro está em amarelo, laranja, ressaltando o aspecto de atenção.
Eu não posso abraçar tudo indiscriminadamente. Eu não posso abraçar tudo sem aplicar avaliação naquilo. Eu tenho que ser criterioso, eu tenho que ler o meu tempo. Quem fez isso? Da onde isso veio? Para onde isso vai caminhar? Quais as coisas vão vir disso depois? Quais decisões vão estar atreladas a isso? Quem vai decidir por isso e assim por diante? 2 princípios. O ser humano caído continua dotado de uma passagem criativa e produz coisas boas e úteis, e nós podemos ler disso. Mas cuidado. A produção do homem caído é cercada de expressões de impiedade, motivo pelo qual o crente deve ser cricdeios. E como que a gente vai caminhar na nossa série, né? Vocês já devem ter ouvido falar da famigerada expressão aí, que agora é bem popular, a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. Cosmovisão, visão de mundo. São as lentes pelas quais você interpreta, você enxerga o mundo ao seu redor. São os óculos que você põe para, com os seus valores, com as suas bases, os seus pressupostos, no nosso caso a Bíblia, nós interpretamos as coisas ao nosso redor. E via de regra, a cosmovisão cristã, ela divide a história da humanidade em 4 pilares, em 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. E quando a gente pega cada uma dessas lentes e olha em inteligência artificial, a gente vê ali informações muito úteis para o nosso uso da inteligência artificial. E o modo como a gente se relaciona com elas. O fato de a inteligência artificial ser resultado da criatividade humana tem tudo a ver com a criação. Porque Deus nos fez seres criativos. E isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito boa. E tem a ver com a criação. Então nós vamos pegar a lente da criação e falar, por causa das verdades ligadas à criação de Deus, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, então a gente pode afirmar que a inteligência artificial tem isso e aquilo. E a gente vai desenhar isso. Só que o ser humano, como a gente sabe, não é perfeito, ele desobedeceu a Deus, caiu em pecado, e então a gente vai deixar a lente da criação um pouquinho de lado e vai pegar a lente da queda e vai colocar a inteligência artificial sob esse prisma da queda. Pelo ser humano ser um pecador, por o ser humano ser um pecador, ele tem um toque de Midas invertido. Tudo que o ser humano toca apodrece, ao invés de virar ouro. E isso faz com que aquilo que a gente produza também seja maculado. Então, existe uma tendência do homem, por exemplo, à idolatria. Será que as pessoas comuns, às vezes os não crentes por aí, as pessoas que a gente interage, será que elas têm alguma tendência a idolatrar a tecnologia, a idolatrar esses recursos? O que vocês acham? Tem gente que troca de celular, sai um novo detector. Aquela coisa de sempre estar com mais atualizado e tudo mais. Existe, eu quero trazer para vocês mais pra frente, eu ainda vou estudar um pouco mais sobre isso, mas parece que, eu não sei até onde isso é sério, mas eu não duvido que seja. Já existe uma religião voltada para o desenvolvimento tecnológico. A gente tem um nome lá da religião e tudo mais, eu quero estudar isso para trazer para vocês. E isso não nos surpreende. Quando você olha, por exemplo, para a Revolução Francesa e tudo que veio depois dela, você tem uma valorização do conhecimento humano. Nessa época foram produzidas as enciclopédias, tudo mais, coisas boas. Mas junto com isso, criaram uma religião que adorava a razão, a deusa razão. Eles mudaram as catedrais da França para adorar a deusa razão. Isso é uma coisa absurda. Mas por quê? Por causa do pecado, o ser humano tem uma tendência à idolatria. Então quando você coloca a inteligência artificial sob a lente da queda, você vê os perigos. E você sabendo disso, você vai usar isso com mais maturidade, com mais cautela. Mas não só isso, a gente vai pegar também a lente da redenção. Porque se o ser humano foi criado bom, mas se afastou de Deus por causa do pecado, por outro lado, Deus amou o ser humano de tal modo que enviou Jesus ao mundo para salvar aqueles que se aproximam dele pela fé. E quando a gente pega essa lente, a gente vê como o Evangelho, como as verdades de Deus, dirigidas pelo Evangelho, podem, de algum modo, tornar legítimo esse uso da inteligência artificial. Nos ajuda a usar isso de modo legítimo. E nos ajuda a impedir que nós façamos da tecnologia o nosso salvador. A tecnologia não vai nos salvar.
As pessoas pensam que a tecnologia vai evoluir a tal ponto de o ser humano não morrer mais. Eu mentira, o ser humano vai morrer porque o ser humano está sob maldição. Não é porque nós não chegamos ainda num clímax da evolução. Nós nunca vamos chegar no clímax da evolução, porque nós estamos amaldiçoados. Nós sempre vamos morrer. Então não é a tecnologia que vai nos salvar. Não é a inteligência artificial que vai nos salvar. O que nos salva é Jesus. E a partir dessa lente, eu consigo olhar para a tecnologia, para a inteligência artificial, dentro dos limites possíveis para ela. E eu excluo aquilo que não é possível. Não, a tecnologia não pode fazer isso. A tecnologia não pode redimir as relações humanas. O ChatGPT não vai te fazer um amigo melhor ou um amigo pior. O ChatGPT não vai te fazer uma pessoa mais santa. A tecnologia não tem a capacidade de fazer isso. O único que pode fazer isso é o próprio Deus em Jesus Cristo. Ele vai pegar a lente da redenção e ler a inteligência artificial a partir dela. E por fim, a gente vai olhar para escatologia, olhar para consumação, que é o fim dos tempos. E isso tem tudo a ver com inteligência artificial, né? Porque as pessoas, como eu digo, sempre tem um lado meio apocalíptico nisso, né? Ah, Skynet já tá aí, tá vendo? O ChatGPT te escuta, ele vai te matar e tal. Sempre tem um terrorismo em cima disso, mas será mesmo que o apocalipse, será mesmo que o fim dos tempos, será mesmo que a escatologia contempla uma revolta das máquinas, como Matrix? Será que nós já estamos numa Matrix? Será que as máquinas já se rebelaram? Eu acho que a Bíblia deixa muito claro que não. Pelo contrário, quando você lê Apocalipse, você vê que o ser humano vai se tornar tão rudimentar na época da tribulação, por causa de tudo que vai acontecer, que eles vão começar a se esconder em cavernas de novo. Não vai ter ChatGPT. Não vai ter tecnologias como a gente tem hoje, muito provavelmente. Enfim, é especulativo, mas o cenário parece diferente. Então isso equilibra a nossa visão. Peraí, a história não vai acabar porque alguém vai apertar um botão e a máquina vai se rebelar. No filme do Exterminador do Futuro, não sei quantos aqui lembram, mas o ponto ali é que em determinado momento o sistema de defesa dos Estados Unidos ganhou autonomia e quando eles tentarem desligar, a máquina não deu certo. A máquina já era autônoma e começou a se rebelar contra os seres humanos. Será que isso pode acontecer em algum grau? Será que é isso que o futuro nos reserva? Em termos escatológicos, a gente vai estudar um pouco disso. E aí, eu trouxe uma última frase aí de um texto para ler ali, que diz assim: a história do mundo se desenrola ao longo da linha da criação, que é da redenção e consumação. Essa é a cosmovisão, a visão de um mundo cristão. Não conhecemos todos os desdobramentos da trama. Tem altos e baixos, tem evolução e tem involução. Quando a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, dizem os estudiosos, a gente atrasou em não sei quantos séculos de desenvolvimento, por causa do conhecimento que foi queimado. Então nós, de algum modo, retrocedemos, e agora avançamos muito. Mas será que esse avanço é só avanço? Ou será que vai ter algum momento que os servidores todos vão cair, e a gente vai perder, vai retroceder de algum modo? A gente não sabe. Existem esses altos e baixos. Deus continua controlando a história. A gente não sabe todos os desdobramentos da trama, mas a gente sabe como a história termina. A gente sabe os pontos da história. A gente consegue ler a história. A gente tem muita propriedade a olhar para a Bíblia e falar: é assim, assim, assim e assado. Isso nos tranquiliza, isso nos dá esperança, isso nos dá critérios, isso nos ajuda a ler o mundo ao nosso redor e a encarar as coisas com maturidade. Então a nossa jornada aí pelos próximos encontros é caminhar nesses 4 pilares aí da cosmovisão cristã. A gente vai ler a inteligência artificial a partir da lente da criação, a partir da lente da queda, a partir da lente da redenção e a partir da lente da consumação. Mas para a gente terminar, eu queria só lembrar vocês que no texto que a gente leu, existem essas 2 linhagens aí, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Depois disso teve o dilúvio, todos nós somos descendentes de Noé. Todos nós aqui somos descendentes de Noé, dos filhos de Noé e assim por diante. Mas essa divisão da humanidade entre os descendentes de Caim, ímpios, e os descendentes de Sete, piedosos, essa distinção continua acontecendo independentemente da questão sanguínea, de quem nós viemos. Todos nós viemos de Noé. Mas, independente de qual linhagem você descenda,
O fato é que a humanidade continua sendo dividida em dois grupos. Ou você é um descendente de Caim, uma pessoa impiedosa, longe de Deus, que faz maldades cada vez piores e se afasta de Deus e eventualmente produz coisas boas. Talvez você produza coisas boas no seu trabalho, na sua faculdade, talvez você seja inteligente, mas você tem o seu coração longe de Deus. Se esse é o seu caso, você está no grupo do Caim, da família dele. Essa parte da humanidade, essa divisão da humanidade continua existindo ainda hoje. Ou você pode se dar em linhagem de Sete, daqueles que adoram a Deus, daqueles que buscam a Deus, daqueles que entenderam a redenção em Jesus, a salvação em Jesus, e agora se renderam a Jesus como Salvador. E agora interagem com tudo isso que a gente falou pelas lentes do Evangelho, pela ótica do Evangelho. Então você tem que saber em qual grupo você está. É fundamental que você tenha muito claro. Eu estou no grupo de Caim, ou eu estou no grupo de Sete. Ou eu faço parte desse grupo distante de Deus, ou eu faço parte desse grupo temente a Deus. Você está em um desses dois grupos, não tem um terceiro grupo, não tem uma terceira via. É um ou outro. É importante que todo mundo saiba distinguir qual grupos. Mas hoje isso é uma atitude de introdução. Agora, do que a gente falou até aqui, vocês têm alguma coisa para comentar? Tem algo a acrescentar? Alguma coisa de inteligência artificial que vocês acham relevante, que vocês já viram, que vocês acham legal, que vocês acham fascinante? Diga aqui. Só uma coisa engraçadinha só. E de Kuala Lumpur foi Ada Lovelace. Aí Ada também cantou atriz, olha só. Nossa, sim. Ok, qual foi a contribuição? Ela trabalhou junto com... Era o PST Space, né? Ela aparece no filme? No Jogo da Imitação? Não sei. Pra quem não sabe, aquele filme O Jogo da Imitação é a história do Alan Turing. Muito bom o filme. Mostra realmente a contribuição dele. O que mais? Pra qual dessas partes aqui vocês estão com mais expectativa? Qual dessas 4 partes? Já vamos terminar já, que tu conseguiu. Vai pegar. Já, quem levantou a mão? Dani, vai. Nossa, eu acho que é queda, porque a gente vai ir na inteligência artificial, pesquisa de artificial dele, adquirir conhecimento, mas a gente nem sempre se pergunta, tipo, o que tá atrás, né? Às vezes que muito bem, no deputado no vídeo, tipo, uma coisa enviesada, pousada, e a gente acaba nem pensando, a gente só consome. E não só isso, a gente olha para a queda aqui, a gente falou do que outras pessoas podem fazer. Mas será que o nosso uso da inteligência artificial não pode, de algum modo, favorecer a gente, né? Por causa do nosso pecado, a gente não pode favorecer outros pecados? Por exemplo, a preguiça. Será que a inteligência artificial pode, de algum modo, contribuir para a preguiça? Lógico. Ou seja, coisas boas, por causa do pecado, elas podem ser usadas de modo ruim, de modo errado. Preguiça, burrice. Eu acho que a nossa geração, apesar de estar tão evoluída, ela tem um sério perigo de ser uma geração intelectualmente limitada. Porque a gente não raciocina mais tanto. A gente aperta botões e as coisas acontecem. É a primeira geração que evoluiu. A primeira geração cujo QI é menor do que o da geração anterior. Eu tenho entendo já, que tá serializador, que é o brain rot. Que ajuda com a inteligência artificial ajuda com isso. A tecnologia mudou o modo como o nosso cérebro funciona. Tem um livro muito bom, não tem em português eu acho ainda, mas é de um autor chamado Tim Callis, e o livro chama The Next Story. É um livro, deve ter umas 300 páginas eu acho. É um livro muito bom que ele mostra como a tecnologia ao longo da história foi mudando a nossa mente. Hoje nós somos completamente visuais. Se você fosse 200 anos atrás, em uma palestra ou em culto, não ia ter slide, essas coisas todas. E você ia estar prestando atenção. O seu cérebro ia estar acompanhando aquilo. Agora, se eu não pôr imagens aqui, em 5 minutos vocês estão dormindo. Não é verdade? É um desafio, não é? Às vezes até com imagem dorme. Que dirá sem imagem, né? Não é, Heitor? Não? Não, então vai ser... Às vezes, é raro, mas acontece, né, Heitor? Vai ser Max. Opa! Sincericídio. Mas, o modo da gente raciocinar mudou. Hoje a gente pensa em termos muito mais visuais. Sendo que antigamente as pessoas pensavam em termos mais lineares, de explicação. Você pega um livro antigo, você fala, nossa, mas que explicação complexa e tudo mais. Hoje você pega livro, tem um monte de desenho, tem mais desenho do que texto.
Você pega as provas de escola, elas têm vários desenhinhos lá e tudo mais, só falta ter lá, pinte o quadrado, né? Assim, e se você quiser, por favor, né, pinte o quadrado, se você souber pintar o quadrado. Sendo que provas antigas desenvolviam um raciocínio muito maior. Por quê? Porque a tecnologia foi mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de raciocinar. Então a gente tem que ficar esperto. Opa, isso aqui pode me levar para um lado ruim. Eu tenho que estar atento comigo mesmo. Nem só com o outro, como o Daniel falou, mas comigo mesmo. O que mais? Qual o outro aí? Lucas. Redenção. Redenção, por quê? Porque eu acho interessante pensar como a redenção ela começa a restaurar cada aspecto da nossa vida, sabe? As nossas inversões e como a gente lida com isso. Como se fosse a reconversão da mão de mim, sabe? A gente que antes usava tudo pro pecado e pro mal, por sermos crentes, por termos uma nova mente, um novo coração, um novo jeito de encarar a realidade, a gente usa essas ferramentas agora pro louvor de Deus. A gente usa essas ferramentas pra glória de Deus. Então a gente usa aquilo que antes era potencialmente destrutivo, agora a gente usa para dar vida. Porque a redenção muda isso na nossa experiência. O que mais? Quem está com expectativas para falar da consumação? Sofia? Você gosta de uma coisa meio apocalíptica, Sofia? Curiosidade. Você começou a falar sobre como será que vai ser um apocalipse e tal. Porque eu um pouco de medo de oficial. Tem um pouco de medo de inteligência artificial. Eu tenho meio assustado em umas coisas, talvez. Tipo o quê? Tipo, isso vira saber tudo isso. Só que isso é ponto uma pessoa, todas conversando, sabe? E, sei lá, recria imagens, eu acho isso bizarro. Já tem empresas que inclusive fazem tipo velórios com inteligência artificial, então você interage com o defunto lá e tal. Não com o defunto mesmo, né? Mas com um holograma do defunto e tal. São umas coisas bem estranhas. Mas a inteligência artificial nunca vai ressuscitar ninguém. Apesar dela ela reproduzir alguém, ela nunca vai ressuscitar alguém. Então, são coisas que a gente vai falar. Comercial, devo atrás da China. Comercial da Kombi. Lembra da comercial da Kombi? A Kombi nova com a Kombi velha. Era Kombi, né? Isso era Kombi. E aí, colocaram a Elis Regina do lado da filha dela. Como? Maria Rita? Não sei. A filha dela Elis a Elis Regina, filha, pronto. Pegaram uma, colocaram uma da outra e a Elis Regina cantando. Aquilo é assustador. É uma imagem. Mas você fala, nossa, isso causa uma estranheza na gente. Causa um sentimento, nossa, será que tem alguma coisa... Será que tem alguma coisa errada ali? Não. Enfim, são coisas que a gente vai ler, vai tentar entender aí pra falar a respeito disso. Vamos orar então pra terminar? E aí a gente tá despedido, a gente já fica aqui por baixo mesmo. Tem jogos aí pro pessoal brincar, quem quiser pedir alguma coisa, né, pode pedir. Essa aqui é comida ainda que sobrou, não dá pra ficar aí no tempo. Senhor, nós agradecemos pelo dia de hoje, obrigado pelo Darash, obrigado pela nossa reflexão aqui, uma reflexão inicial a respeito da inteligência artificial, da tecnologia e como nós nos relacionamos com essas criações que nos cercam. Ajuda-nos, por favor, ao longo dessa série a obtermos maturidade, discernimento, para cortarmos a coisa no lugar certo, sabermos aquilo que é bom, legítimo, aquilo que é perigoso, não só pelos outros, mas por nós também. E que nós possamos ler o nosso tempo, ler a nossa cultura com mais propriedade bíblica. Não só pelos nossos achismos e ideias que podem ser equivocados, influenciados pelo mal, pela nossa natureza pecaminosa, mas pela sua palavra. Ajuda-nos nessa jornada, por favor. Abre os nossos olhos e o nosso coração para que entendamos e apliquemos aquilo que será estudado. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.